que regula a liberdade de manifestação de pensamento, da informação sobre dano moral. O deputado Haroldo de Oliveira é o relator pela rejeição. Tem Vossa Excelência a palavra. Já leu? Obrigado, presidente, colegas parlamentares da comissão. Eu vou entrar logo no voto, que está claro, sem fazer aquelas preliminares. Voto do relator. O projeto de lei número 4.464, de 2016, de autoria do nobre deputado Alberto Fraga, tem como objetivo eliminar limitações de indenizações referidas nos artigos 51 e 52 da Lei de Imprensa, a Lei número 5.520, de 1967. Conforme a justificação do projeto de lei, os dispositivos para os quais se propõe a revogação se mostram inconstitucionais, pois estariam afrontando o inciso 5 do artigo 5º da Constituição da República. Esse inciso assegura o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização de dano material, moral e à imagem. E, segundo a justificação, é norma de eficácia plena sobre a qual não caberia limitação legal. Os valores e limites, portanto, deveriam ser estabelecidos pelo juiz ao julgar o caso concreto. Preliminarmente, é importante ter algumas considerações sobre a lei de imprensa. Essa lei, para além das questões de indenização, regula amplo escopo de questões relacionadas à liberdade de manifestação do pensamento e da informação. Pelo momento histórico em que a lei foi instituída, em 67, foram estabelecidos mecanismos que proporcionavam ao Estado capacidades coercitivas que poderiam restringir a liberdade de informação jornalística. Entretanto, a Constituição Federal, promulgada em 1088, deu especial atenção e tratamento a esta questão. Há um capítulo inteiro que trata de comunicação social, do qual se destaca o artigo 220. Artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observado ou disposto nesta Constituição. Parágrafo 1º. Nenhuma lei conterá dispositivos que possa contribuir no embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social observado ou disposto no artigo 5º, incisos 4º, 5º, 10º, 13º e 14º. Parágrafo 2º. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Parágrafo 5º. Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Parágrafo 6º. A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade. Como se percebe, tal artigo, combinado com diversos incisos do artigo 5º, dá grande valor à liberdade de expressão, especialmente por parte da imprensa, considerada um elemento essencial para a existência da democracia. Devido a questões dessa natureza, foi ajuizada junto ao Supremo Tribunal Federal a arguição de preceito fundamental número 130, DPF número 130 do Distrito Federal, indicando conflitos entre a Lei de Imprensa e a Constituição Federal de 88. O julgamento da DPF 130 do DF ocorreu em 2009 e seu acórdão menciona o seguinte: vistos, relatados, discutidos estes autos, concordam com os ministros do Supremo Tribunal Federal em julgar procedente a ação ADPF 130 do DF, que fazem, nos termos do voto do relator, por maioria de votos em sessão presidida pelo ministro Gilmar Mendes, na conformidade da ata do julgamento das notas taquigráficas, vencidos, em parte, o ministro Joaquim Barbosa e a ministra Helen Grace, que julgavam improcedente quanto aos artigos 1º, parágrafo 1º, artigo 2º, caput, artigo 14, artigo 16, inciso E, e artigos 20, 21 e 22, todos da Lei 5.200
250, de 9 de 2 de 67. O ministro Gilmar Mendes, presidente, que a julgava improcedente quanto aos artigos 29 a 36 e vencido integralmente o ministro Marco Aurélio, que julgava improcedente a ADPF em causa. Desta forma, a lei de imprensa não foi recepcionada pela Constituição de 88 e, com isso, a lei já não existe mais no ordenamento jurídico pátrio. Vale destacar que a lei, como um todo, não foi recepcionada pelas entidades jornalísticas, como é o caso dos artigos 51 e 52. Lembramos ainda que, mesmo antes da conclusão do julgamento da DPF 130 do DF, o teto imposto às indenizações por meio de lei de imprensa já não vinha sendo aceita pela Justiça. Tal entendimento se sedimentou por meio da súmula número 281 do STJ, que decretou a indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na lei de imprensa. Todo o mencionado não significa que o tema esteja em um vácuo legislativo. O novo Código Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, dispõe sobre a responsabilidade civil e sobre a obrigação de indenizar em caso de dano. Tal disposição está de maneira explícita no parágrafo único do artigo 927, que menciona a obrigação de reparar o dano quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar risco para os direitos de outrem. Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito, artigo 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. O limite da indenização se dará, então, em cada caso concreto pela extensão do dano, conforme preconizam os artigos 944 e 953 do mesmo Código. Artigo 944, a indenização mede pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Artigo 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia constituirá na reparação do dano que elas resultem ao ofendido. Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar equitativamente o valor da indenização na conformidade das circunstâncias do caso. Se já não bastassem essas disposições, há também diretivas específicas sobre a questão do artigo 20 do Código Civil. Artigo 20. Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição e a utilização de imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Há que se destacar que a redação acima foi questionada pela ação direta de inconstitucionalidade 4.815, ADIM 4.815. Tal ADIM já foi julgada pelo STF, que restringiu a interpretação do artigo conforme direitos fundamentais estabelecidos pela Constituição da República. O tribunal, aqui é o acórdão, o tribunal, por unanimidade e nos termos do voto da relatora, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para dar interpretação conforme a Constituição, os artigos 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto,
para, em consonância com os direitos fundamentais, à liberdade do pensamento e de sua expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente às obras biográficas, literárias ou audiovisuais, sendo, por igual, desnecessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas. Além de todas essas questões envolvendo a lei de imprensa e o novo Código Civil, em 2015 foi aprovada a nova legislação tratando do tema direito de resposta, dispondo, ademais, acerca de pedidos de indenização. A Lei 13.188, de 11 de novembro de 2015, oriunda do PL 6.446, de 2013, e fruto de amplos debates, foi aprovada com o objetivo de disciplinar o direito de resposta ou retificação do ofendido por matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social. Especificamente, sobre a questão dos pedidos de indenização, o diploma determina, em consonância com o disposto no Código Civil, artigo 2º, 12º, os pedidos de reparação e indenização por danos morais, materiais ou a imagem serão reduzidos, ou melhor, serão deduzidos em ação própria, salvo seu autor, desistindo expressamente da tutela específica de que trata esta lei, os requerer, caso em que o processo seguirá pelo rito ordinário. Parágrafo 1º. O ajuizamento de ação civil ou penal contra o veículo de comunicação, o seu responsável, com fundamento na divulgação, publicação ou transmissão ofensiva, não prejudica o exercício administrativo ou judicial do direito de resposta ou retificação previsto nesta lei. A reparação ou indenização dar-se-á sem prejuízo da multa a que se refere o parágrafo 3º do artigo 7º. Diante do exposto, entendo, senhor presidente, colegas parlamentares, que o projeto de lei ora em tela, ao tratar de lei que não se encontra mais em vigência prática, devido aos posicionamentos dos tribunais superiores, perdeu seu objeto. Além disso, o tema já é tratado em recente legislação ordinária com o mesmo objetivo do pretendido pelo autor do projeto, não carecendo, portanto, de novas disposições legislativas. Por essas razões, voto pela rejeição do projeto de lei 4.464 de 2016. Sala da comissão, deputado Harold de Oliveira. Peço desculpa pelo demorado do relatório, mas brilhante, essa é a posição, relatório. rejeição. Em discussão, o parecer do relator.